voltamos aqui agora, já com tudo em ordem. Então, transforme as suas feridas emocionais em amor próprio, criando um relacionamento saudável para você e para toda a sua família. Boa noite, se você não me conhece, eu sou Mônica Moraes, sou psicóloga, especialista em relacionamentos e hoje, quero falar aqui com vocês também, porque sou criadora do método DAR, dialogar, acolher e restaurar. E nesses 3 passos que eu criei esse curso, eu ensino como os casais podem trabalhar para melhorar o seu relacionamento, para trazer para o seu relacionamento mais cor, mais vida, em especial aquele relacionamento que está com problema, Tanto que a gente tem aqui nosso curso que se chama Relacionamento, Casamento em Crise, e se ainda der certo, E por que eu criei isso? Porque depois de muitos anos trabalhando com casais, e atendendo casais e mulheres, o que eu percebi? Que muitos casais, encerram seu casamento muitas vezes com dificuldades ou até se amando, mas porque falta a eles instrumentos para lidar com os conflitos que acontecem diariamente, Porque relacionamento, gente, os relacionamentos, eles enfrentam problemas, vários, O desgaste do tempo, as interferências da família, a chegada dos filhos, quando os filhos crescem, as doenças, enfim, é uma infinidade, As contas para pagar, questões financeiras, todos os casais enfrentam muitos problemas. E se os casais não tiverem uma estrutura para trabalhar esses problemas, na medida que eles vão chegando, o que acontece? Muitas vezes, mesmo se amando, o casal decide romper. Então, foi com base nessas questões que eu fui ouvindo durante esses 25 anos nesses atendimentos e também com base na minha pesquisa de mestrado, onde eu estudei o que faz com que os casais consigam superar essas dificuldades, superar essas crises nos casamentos, E o que eu pude perceber é que muitas coisas, mas em especial algumas ferramentas, entre elas a ferramenta do diálogo. Mas como é que eu vou falar isso? De que forma eu vou falar? De que modo eu consigo resolver essa situação? Então foi com base nisso, eu entrevistei casais de 1 a 60 anos de casados, com várias especificidades, cada uma delas, cada uma fase tem a sua problemática específica. E hoje, por exemplo, hoje nós estamos vivendo aí uma crise, não só brasileira, mas mundial, do que a gente chama do divórcio grisalho, que são casamentos aí de quase 40, 35 anos, até 50, se rompendo. Então a gente precisa parar para entender quais são, como a gente pode instrumentalizar esses casais para que eles possam, então, resolverem suas questões, para que eles possam, então, administrar essas questões, esses problemas. Então, como podemos ajudar os casais de um modo geral. A partir disso, foi que eu criei esse curso. E o que eu percebi aqui no curso, Hoje nós estamos com as inscrições abertas para o curso e eu recebi muitas perguntas de algumas pessoas que ainda não fecharam porque tem algumas dúvidas, tá? Então hoje aqui a nossa live ela tem como objetivo esclarecer, Esclarecer as dúvidas que foram aparecendo durante esse período aqui. Então, a dúvida maior que eu escutei das mulheres foi assim: olha, mas será que meu relacionamento ainda tem jeito? Essa foi uma grande dúvida. E eu digo para vocês, se tiver disposição da sua parte, da parte do seu companheiro, claramente seu relacionamento tem uma solução, claramente seu relacionamento pode ser transformado, Porque, gente, é muito importante a gente entender que muitas vezes os casais perseguem, entendem que a felicidade está relacionada a quê? Aquela vivência da paixão do início,
né? Aquele momento em que o casal tinha, né, o frio na barriga, né? Quando via o outro, o coração disparava. Então, se eu parei de sentir isso, então o que que acontece? Eu não tenho mais, eu não amo mais o meu parceiro, a minha parceira? Não, exatamente não. O que a gente precisa é, na verdade, a possibilidade de construir uma relação pautada, na verdade, pautada num conhecimento que a gente possa ter do outro, para então entender e superar os problemas, né? Então, essa pergunta, mas será que ainda vale a pena? Né? E aí eu costumo dizer assim, olha, né, o se vale ou não a pena é uma questão que vocês têm que colocar um pouco na balança. O que é que se ganha estando numa relação e o que é que se perde, né? Aqui eu acabei de receber uma pergunta aqui de uma seguidora, ela escreveu aqui: será que vale a pena? É uma das perguntas, né? Será que vale a pena lutar pelo meu relacionamento? É exatamente essa pergunta que a gente está conversando aqui hoje, né? Então, se vale a pena ou não, é uma coisa muito subjetiva, mas o que é importante que o casal entenda é que qualquer decisão que eles tomem, ficar ou partir, nos dois campos tem perdas e ganhos, né? Porque quando a pessoa vai olhando para a relação e ela só vai vendo problemas, ela começa a fazer um movimento fantasioso, né? De que o problema é ali, né? Tem a ver só com aquela pessoa e só com aquela relação. Então, se eu for para outro lugar, né? É a mesma coisa de eu falar, a minha casa está me fazendo mal. Então, se eu mudar de casa, o meu problema acaba? Não, não acaba, né? Porque o problema está dentro de mim. Então, essa é a primeira consciência que a gente tem que ter, que os problemas estão em nós. Então, quando uma mulher decide parar, olhar para si, né, se autoconhecer e resolver os seus próprios problemas, né, ela já andou bastante, ela já começou a olhar para a vida de um modo diferente. Então, essa é uma das grandes questões. O que é que vale a pena, né? E não tem uma fórmula mágica, não tem uma única resposta para isso, mas você vai ter que fazer uma escuta do fundo do seu coração, o que é que você deseja para a sua vida, né? Então, aqui uma outra pergunta que eu recebo aqui, né? Se é possível recuperar o amor, né? Primeira coisa, a gente precisa, como eu estava falando aí, é definir o que é amor, porque a gente cresce com uma visão errada do que é o amor, né? A gente cresce com essa visão do amor romântico, daquele amor, né, onde vem tudo pronto, onde se a gente tiver uma discussão ou algo que a gente não compactue exatamente, o relacionamento já não serve mais, o relacionamento já vai ter que acabar, o que não é real, né? O casamento, gente, ele diz muito mais sobre um processo de decisão, de consciência interna, do que exatamente, né, de frio na barriga, de sentimentos, etc. Essas são sensações importantes numa determinada fase da nossa vida, tá? Quando a gente está aí, né, na adolescência ou se namorando, mas na medida em que a gente vai ficando adulto, a gente vai, né, aprendendo que as nossas escolhas, elas não podem mais estar baseadas somente nos meus sentimentos. Mas como assim, né? Eu tenho que escolher a partir do que eu sinto? Essa é uma questão importante, porque muitas vezes os nossos sentimentos nos traem. Em que sentido, né? Eles nos traem porque nós, quando estabelecemos ou vamos buscar uma relação, nós tendemos a achar, né, a buscar algo que é semelhante ao que nós já conhecemos, porque essas são as nossas referências. É como se a gente, né, viesse com um moldezinho, né, e a gente sai como um radar, né, ao mundo a procurar aquele molde. Então, se eu vivi numa família disfuncional, né, onde muitas vezes tinha muita briga, muita confusão, mas depois as pessoas voltavam, depois brigavam de novo, eu vou crescer tentando encontrar uma relação onde eu vá repetir esse padrão, né? Mas eu não vou ser feliz. Essa é uma questão, né? Essa é uma relação que vai trazer muito sofrimento. Porém, né, em algumas questões ela vai me ser familiar.
Então eu vou tender a ficar muitas vezes numa relação que é tóxica, mais conhecida, do que partir para uma relação mais calma e mais tranquila, né? Eu sempre trago esse exemplo quando eu falo, né? Todo mundo conhece quem é o Kaká, um grande jogador de futebol, e há muitos anos atrás a esposa dele se separou dele, não quero mais. E quando ela foi entrevistada, ela deu uma resposta assim: por que você separou dele? Ele era ruim? Não, ele era ótimo, bom pai, bom marido, né? Mas era tudo muito bom, então não tinha, né? Não tinha muita química, não tinha muita briga. Então esse é só um exemplo, né? Que eu estou trazendo, porque isso é um caso público, notório, que a gente pode falar sobre ele, onde o padrão, né? Possivelmente que ela entendia que era um bom relacionamento, não equacionava com isso que ela estava trazendo. Então, essa é uma questão. Outra questão que as mulheres também perguntam aqui em relação ao curso é assim: olha, eu não vou comprar o curso porque eu não tenho tempo, né? Eu não tenho tempo de ver, mas isso é uma questão, né? O curso, gente, ele é gravado em mini aulas pequenas, né? Que você vai poder assistir em qualquer momento do seu dia a dia. Se você está lá lavando uma louça, você pode assistir. Se você está dirigindo de um lugar para o outro, você pode ir ouvindo, né? Porque ele é feito exatamente para encaixar no dia a dia da mulher, que tem multitarefas. Então ele é bem tranquilo, você vai poder ouvir em qualquer lugar, em qualquer situação, ok? Outra questão aqui que se coloca é assim: olha, mas eu não tenho dinheiro, né? Gente, nós estamos nesse momento com uma promoção aqui, né? Nós estamos lançando esse curso, nós estamos com ele numa promoção que está terminando amanhã, né? Que por um valor promocional de R$ 297. Isso dá R$ 30 por mês, né? Ou seja, nem um lanche hoje você vai pagar isso. Considerando que se você for pagar apenas uma sessão de terapia, né, para falar sobre o seu relacionamento, para levar esse problema, você vai pagar muito mais que isso, sem dúvida alguma. Ainda mais quando se trata de relacionamento de casal, onde as sessões são um preço um pouco maior. Então, veja bem, você vai ter um curso à sua disposição para poder usufruir dele durante um ano todo, ouvindo, né? Quer rever, volta lá, rever. Tem questões, tem coisas que vão trazer para você a possibilidade de você acompanhar através de respostas a sua própria evolução no curso, onde você está melhorando, quais as questões que você precisa trabalhar para você poder deslanchar e resolver as suas questões no seu relacionamento, ok? Eu também vou estar com um grupo de mulheres a cada 15 dias para a gente estar conversando, né, organizando a rota, revendo, ouvindo de perto cada uma de vocês, quais são as problemáticas de vocês, para a gente então seguir sempre juntas. E fora isso, você vai estar fazendo parte de uma comunidade de mulheres que vão estar juntas com você, que vão estar crescendo com você também, trazendo muitas vezes aquelas questões que você pode achar: nossa, só eu vivo isso só acontece no meu relacionamento. E você vai ver que não. Você vai ver que talvez muitas das coisas que você sofre e passa, outras pessoas também passam, e que tem formas, né? Cada uma vai encontrar o seu próprio caminho nesse projeto, nessa caminhada que nós vamos ter juntos. Então, assim, não perca tempo, né? Não perca tempo, porque a partir de sexta-feira o preço volta ao normal, e aí você não vai poder então ter essa vantagem hoje, que é de ter um preço promocional com um curso que você vai ter o ano todo para ouvir, né? Para discutir, para ter apoio de profissional e apoio também dessas outras mulheres que vão estar lá com a gente, ok? Então, acho que assim, essas são as perguntas que basicamente surgiram, né? Se tiver mais alguma outra pergunta, vocês podem colocar aqui no chat, tá? Que eu vou estar respondendo, mas em geral essas foram as perguntas que surgiram, ok? Então, gostaria que vocês olhassem, né, e pensassem
que realmente vale a pena, né? É algo que vale a pena. E aqui a gente também já estou, né, colocando aqui para vocês o da Hotmart. Quem se interessar é só entrar, né, no link que a gente acabou de colocar aqui e também na bio aqui do Instagram tem. Então entra lá, faz sua compra tranquila e vai ter aí um ano de curso para você olhar, rever, trazer suas dúvidas e principalmente ter um apoio, um lugar para você falar das suas dores, que é muito importante, ok? Então, um grande abraço e foi um prazer estar aqui com cada uma de vocês.